Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, um grande shalom e que Deus os abençoe grandemente mais uma vez. Bem-vindos a mais Acordando com Fé. E o nosso tema de hoje é: você tem um grande valor. Nós vamos para o hino, como sempre. Depois a mensagem e a oração da fé. Vamos lá. Vagueia só e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu. Teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui
Preciosos irmãos, hoje a maior nota que nós temos circulando no nosso país é a nota de R$ 200. Como ela é nova, a maioria delas tem aquela aparência de nova, claro, porque é nova, mas vai chegar um tempo, de tanto ela passar de mãos para mãos, ela vai ficando suja e velha. E se eu pegasse uma daquelas notas novinhas e eu amassasse ela com as minhas mãos sujas e ela ficasse bem amassada, bem suja mesmo, eu faria uma pergunta para vocês. Eu com uma de R$ 200 na mão, suja, amassada, e eu com uma de R$ 50, novinha, tirado do caixa eletrônico, qual delas vocês queriam ganhar? A resposta é muito simples. Vocês queriam a nota de R$ 200, mesmo que ela esteja amassada, suja. Aquela nota, ela não perdeu o seu valor. Ela continua valendo os seus R$ 200. Meu irmão, minha irmã, nós estávamos no mundo todo amassado, sujo, cheio de pecado, como está em Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mesmo nessas condições, o valor da nossa alma não diminuiu. Mesmo na condição, vamos dizer que eu fosse o mais vil pecador, todo amassado pelo diabo. Vejam bem, custaria o sangue de Cristo
como custou as nossas almas. Então, às vezes o diabo, ele vem colocar algo em nós, imaginário, tá? Porque se Deus tirou algo de nós, o diabo vem colocar em nós é imaginário. Ele vem dizer para você que você não tem valor. Por que você não tem valor? Porque aconteceu isso, aquilo outro. Então ele quer que você creia que você não tem mais valor. Só que você tem. Texto áureo da Bíblia diz, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus apanhou aquela cédula chamada Samuel, aquela cédula chamada Maria, aquela cédula chamada Glauciene, aquela cédula chamada Pedra, sim, chamado Nelson, chamado Silas, toda amassada pelo diabo. Mas ele viu que era uma nota de R$ 200. O valor dela não havia perdido. Por isso que ele teve que comprar uma nota amassada, uma nota suja. Está entendendo? Comprando o seu próprio sangue, uma nota que o diabo amassou, o diabo a sujou. Está entendendo? Então você tem valor, e um grande valor, mas ele vem na mente para dizer que você não vale nada. Agora, uma vez nas mãos de Deus, a nota desamassada, limpinha, pode acontecer na nossa vida de o diabo tornar a nos amassar. Sabia disso? Pode acontecer. Eu conheço pessoas que tiveram uma vida boa diante de Deus, foram felizes, alegres, e de repente o chão
sai debaixo dele. De repente, você não consegue nem explicar por quê, mas a sua vida deu uma virada tão terrível, uma guinada, e hoje você se encontra novamente todo amassado, todo quebrado. Você olha para a esquerda, não tem uma porta ali na esquerda. Você olha para a direita, não tem porta ali na direita. Você olha para frente, tudo está fechado. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: você não perdeu o seu valor. Você não perdeu o seu valor. Deus, o nosso grande e poderoso Deus, não está olhando para você como se fosse um pedaço de jornal, um papel comum. Você é uma nota que o diabo amassou novamente. Ou talvez está te amassando agora pela primeira vez. Eu quero que você saiba de uma coisa: o maior mentiroso que existe na face da terra hoje é o diabo. É o maior mentiroso. Você que um dia você creu, você até disse: se nesta cidade tiver apenas um eleito, esse sou eu. Você falou assim, você disse isso. Mas hoje, você se encontra numa circunstância que você não consegue dizer mais. Se no arrebatamento tiver somente um, esse sou eu. Se tiver dois, um deles sou eu. Porque o diabo veio e te amassou novamente, ou pela primeira vez. Você se encontra numa situação tão difícil que você não consegue encontrar uma saída. Mas tem uma coisa: se essa situação é pecado, é algo pecaminoso, você tem que saber o seguinte: 1 João 1,9: se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado. Porque na primeira carta, João 3,9, está escrito: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que significa isso? É como a dor. A dor, ela é um dispositivo que está em nós
que nos salva, nos mantém vivos. Você queimar a ponta do dedo, um pingo de gordura cai na sua mão, aquilo dói muito. Então, por causa da dor, nós somos prudentes. Então, a dor, ela nos salva. A dor nos salva. Agora, todo cristão está errado, mas há um clamor dentro dele. Há um clamor. O que significa? Que ainda há um dispositivo salvífico em você. O que é isso, pastor? Se há um fundo clamando, há um fundo para responder o teu clamor. Você não está insensível, ainda que tenha pecado. A tua alma está clamando, pedindo misericórdia. Dizer, Deus, o diabo tem me amassado, o diabo tem me sujado, mas eu sou teu filho. Eu nunca pensei que eu estaria em uma condição como essa. Por que você pensa assim? Porque há uma linha de misericórdia te ligando a Deus. Teu coração está condenando. Diz que é 1 João, acho que é o 3, versículo 20. Está escrito assim: sabendo que se o nosso coração nos condena, agora preste atenção, se você não é apenas uma nota que o diabo amassou e sujou, você não perdeu o seu valor. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Por que João fala dessa maneira? Porque se o teu coração não está aceitando essa sua situação, se o teu coração está condenado, é porque Deus ainda está tratando com você. Você é um filho, você é uma filha que o diabo amassou, mas não perdeu o seu valor. Isso é um fundo clamando, há um fundo para responder. Antes que houvesse uma árvore, teve que ter uma terra para essa árvore crescer. Antes que tivesse um peixe, tinha que ter uma água para ele nadar. Então, se há um fundo clamando, irmão, irmã, tem um fundo para responder. O teu clamor continua clamando. Continua clamando. Você não perdeu o teu valor. Tu és apenas uma nota que o diabo amassou.
que o diabo sujou, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo. Você diz, mas pastor, até deste? Sim, de todo o nosso pecado. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, você tem valor. Me faz lembrar quando o irmão Brano fez a esposa mentir para dizer para os advogados que ele não estava lá na casa. Quando ele foi orar por uma criança, ele ficou condenado. Ele se sentiu condenado por causa de uma mentira. Então ele disse para aquele pai: o senhor fique aí, eu vou acertar algo que eu tenho que acertar. Ele foi no advogado, contou toda a história, pediu perdão, e o advogado disse assim: Billy, eu sempre creio em você. A partir de hoje, eu vou crer ainda mais. E disse: o que eu posso esperar de alguém que está tentando se acertar? Então, não é bom pecar, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Você tem valor, filho, filha. Você tem valor. Você tem muito valor. Então levanta a tua cabeça. Talvez não seja um pecado. Você se desequilibrou nas finanças. E o diabo tem te amassado, te humilhado. Você tem ouvido coisas que tem te jogado lá para baixo. Finanças, onde está o teu Deus? Você não é dizimista? Você sabe, o diabo, ele gosta de atingir onde dói, sabe? Onde está ferida. É onde te deprecia. É onde te joga na cama. Ele gosta de trazer sobre você a depressão, o desânimo. Às vezes a vontade até de morrer. E parece que a crise não vai passar. Mas eu quero te dizer nesta manhã que vai passar. Que essa luta, Deus já determinou o final dela. E desta luta você sai mais experiente, mais confiante, Deus sendo mais real para você do que Ele era antes que essa luta chegasse. Porque você está vendo a mão de Deus operando, te segurando, ao ponto de às vezes você falar assim: se não fosse Deus,
eu já estaria entregue a Satanás, entregue ao inimigo. Mas ele está dizendo para você, por mais que o diabo tenha se andado, por mais que o diabo tenha te prejudicado, você vai sair dessa batalha experiente, mais maduro, mais cheio de fé, com mais força, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai abençoar a tua vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar. Eu vou ler aqui os pedidos de oração. A irmã Marisol, peço oração por meu filho, meus filhos, Sandra, Sindley, Gessé, Roberto, Ana Flávia e Vitória. A irmã Miriam Araújo, peço oração em favor de Moisés Germano, por libertação e salvação, por minha mãe. Deus sabe de todas as coisas. Oração por mim e por José Luiz. A irmã Lúcia, continuo pedindo orações para os irmãos internados e enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. Por irmão Walter, peço oração por minha família. A Malóide Medrado, peço oração por Patrícia. A irmã Sara Maria, peço oração por minha família. Esqueci de pegar o caderno, mas nós vamos lembrar do caderno de oração. Gracioso Deus, esse foi o tema e a palavra que o Senhor pôs no meu coração nesta manhã. Há muita gente amassado, sujo, e o diabo vem pôr na cabeça deles. Eles não têm nenhum valor. Que o Senhor não ouve mais eles. E para eles a tua mão está encolhida. Mas não é verdade. Satanás é um mentiroso. Eu creio que a tua mão continua estendida. Os teus ouvidos não estão agravados. E além desses irmãos aqui, Pai, eu coloco o irmão Silas Quirino e a sua família, o irmão Natanael, o irmão da irmã Joyce. Eu ponho na tua presença também a irmã Simone, a irmã Cida, a irmã Desirê, a irmã Maria Valentina e a Ana Carolina, Pai. Ó Deus, Pai Santo, os pedidos, Pai, da irmã Marisol, da irmã Miriam Araújo, da irmã Lúcia, do irmão Walter, da irmã Sara Maria, da irmã Lloyd Medrado. Deus, vai de encontro com cada necessidade, Pai, do caderno de oração. Todos os nomes ali eu trago diante do trono da graça, Senhor. Abençoa, Pai. Derrama teu Espírito. Derrama o teu poder, Pai Santo. É a minha oração, Pai. Aleluia. Desembaraça essa nota. Desamassa ela. Limpa ela.
Aleluia, para isso que o sangue foi derramado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, é a minha oração. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos 35 conexões, uma média de 48 irmãos. Lá em Várzea Grande, Mato Grosso, na Salete Correia, em Limeira, irmão Cícero, o Madalena, o Isaac Martins, o José, Maria e Natanael, e a Massara Maria. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa, Tupã, o Sérgio, o Valdirene, Mobília Araújo, Banheiro de Família. Senador Camará, no Rio de Janeiro, irmão José Batista, Queiroz, irmão João Nascimento, Lourdes, Barça Cassari, Sertãozinho, Marisol, Franca, Leandro Barbosa, Placas do Pará, Janete Jardim, Pirapozinho, Leandro Góes, São José dos Campos, Lúcio, Queimado, Rio de Janeiro, Maria Clarice de Paulo, no Cosmo de Paulo, Ribeirão Preto, Macidina, Plena Boas, Mato Grosso do Sul, Amanda, Ociel e Raquel, Maria Luzinete, Aldair Pineira, Lins, Monfalto, Passo, Mondoardo, Yamassucô, Olho, Samuel Camargo, Nelson Cláudio, Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo, Olímpia, Rose Dornelas, Ubiaça, Lóide Medrado, Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a irmã Maria do Carmo. Você tem valor, viu? Muito valor. Que Deus te abençoe. Até a próxima programação, em nome de Jesus Cristo. Shalom.